Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou estudante do curso de licenciatura plena em História, pela Universidade Federal do Piauí, UESP, campus São Raimundo Nonato, e eu estou no sétimo período, onde estou fazendo o segundo estágio. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu vou falar um pouco sobre o movimento de 1930, que foi uma revolta armada organizada pelas oligarquias, que eram o regime político, onde o poder ele seria exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou uma mesma família, ou seja, um mesmo grupo de pessoas que apoiam um mesmo partido político, onde esses grupos políticos que apoiavam a essa revolta armada era organizada pelas oligarquias, que eram dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também da Paraíba, que tinham como objetivo pôr um fim à República Oligárquica no Brasil. Então, esse movimento de 1930, ele ocorreu quando o presidente Washington Luiz, que representava São Paulo, ele resolveu lançar a candidatura do então paulista, que foi Júlio Prestes, ao mesmo momento em que caberia a Minas Gerais indicar o seu sucessor. Mas aí os mineiros e gaúchos, eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram que o Washington Luiz lançasse a candidatura do Júlio Prestes. No momento em que caberia a eles, que eram Minas Gerais, indicar o seu sucessor. E os mineiros, então, eles se aproximaram, reuniram opositores e formaram um novo grupo político, que foi chamado de Aliança Liberal. E daí lançaram, então, a candidatura de Getúlio Vargas, que era, então, do Rio Grande do Sul, e de João Pessoa, que era da Paraíba, para serem, então, os candidatos a presidente e vice-presidente do Brasil, que seria Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa seria o candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. E então, durante a sua campanha, Getúlio Vargas, em sua campanha política, os dois defendiam o incentivo ao conjunto da produção agrícola municipal e não somente a produção do café, que muitos dos outros grupos eles defendiam somente a produção do café. E o Vargas ele vai fazer isso de forma diferente em suas campanhas. Ele vai incentivar a produção agrícola nacional. E para isso, além disso, apresentava leis de proteção aos trabalhadores e de incentivo à indústria, como também ele insistia na necessidade de reformas políticas com a instituição do voto secreto, pois nesse período as eleições eram fraudulentas e isso era comum em todas as pessoas votarem e ainda mesmo os votos depositados nas urnas eram alterados, dando maioria ao candidato que eles queriam que fosse eleito, ou seja, ao grupo dos fraudos, onde isso era comum durante a Primeira República. E o então candidato Getúlio Vargas, ele não aceitava essa ideia de modificação dos votos, onde os organizadores e políticos, eles alteravam os votos,
onde a quantidade de votos que era depositado nas urnas não valeria, porque mesmo que o outro candidato ganhasse as eleições, permanecia no mesmo cargo o presidente atual, que era o que já obtinha, digamos, mais valor e poder de alterar esses votos. Aí, então, nesse período, essas eleições elas não valiam muito a pena, porque de qualquer forma o resultado já seria o mesmo. Resultado esse que era alterado pelos políticos administradores no momento das eleições. Aí, por isso, Getúlio Vargas ele defendia desde o início o seu grupo da Aliança Liberal, que ele tinha como objetivo principal de uma das suas propostas apoiar o voto secreto, onde as pessoas teriam o seu direito de apoiar qualquer candidato que fosse a sua escolha. E então Vargas ele queria dar um ponto final na chamada República do Café com Leite, na qual os mineiros e os paulistas eles alteravam o poder do governo, ou seja, alteravam tanto nas urnas quanto também as pessoas elas eram de certa forma, digamos, incentivadas ou até mesmo obrigadas a votar naquele partido que já existia. Aí, durante a campanha de Getúlio Vargas, ele então criou cartazes de suas propagandas, como a gente vê atualmente nas eleições municipais e estaduais, fotos de propagandas dos partidos políticos, onde os mesmos eles colocam suas frases e informações sobre o seu partido, ou seja, nas eleições que acontecem atualmente ao nosso meio, que são principalmente as eleições municipais e estaduais, a gente vê muito durante a campanha os políticos e apoiadores saírem em busca dos votos e também eles deixam o registro de suas propagandas apregada nas residências, como também eles deixam nas ruas, em locais públicos. E isso Getúlio Vargas, ele criou também no momento das suas campanhas. Ele criou esses cartazes de incentivo à sua campanha. E assim Vargas, dessa forma, usando seus cartazes com as propagandas de incentivo para o povo sobre o seu partido, que era a favor da liberdade das urnas, e ele que tinha como objetivo de que as pessoas o apoiassem, o voto secreto, que é também um modelo seguido até hoje, como a gente vê nas eleições atuais, que foram criadas leis onde as pessoas agora são livres para votar em qualquer partido político. E as urnas também, elas não são mais alteradas. E para isso são bastante fiscalizadas. Ou seja, Vargas, desde o período em que ele inicia a sua administração, ele já buscava ampliar esses modelos, ou seja, criar modelos de incentivos em suas campanhas para que as pessoas o apoiassem, onde o mesmo pretendia eleições de liberdade, onde as pessoas eram livres para votar e também onde os mesmos não fossem enganados na questão da quantidade de voto, porque muitos apoiavam um partido, sendo que ele nunca seria eleito. E o então Vargas, Getúlio Vargas, ele já queria criar esse modelo que a gente vê hoje, que as urnas são bastante fiscalizadas para que os votos eles não sejam alterados. E no período em que Vargas ele tentava uma vaga
na questão do incentivo às pessoas a não apoiarem a questão da alteração de urna, e porque as pessoas nesse momento elas eram constrangidas com os resultados, como eu já expliquei. E mesmo assim, mesmo com essas campanhas, o mesmo que foi no caso de Getúlio Vargas, ele não conseguiu ganhar a eleição, onde o candidato oposicionista, que foi indicado pelo governo Washington Luiz, que estava à frente do poder, ele ganhou a eleição, que era então o candidato Júlio Prestes. Mas o mesmo ele não conseguiu apossar. E ele também passou a ser o primeiro e único político no período ser eleito e não apossar, que foi Júlio Prestes. O mesmo ganhou a eleição e não conseguiu tomar posse no cargo, por motivos relacionados às disputas políticas locais na Paraíba. Pois nesse momento de João Pessoa, ele foi assassinado, que ele era o vice de Getúlio Vargas. E o então assassinato, que foi considerado como um crime político, onde houve perseguições, João Pessoa, ele era o então candidato da chapa da Aliança Liberal. Aí, a partir da sua morte, foi onde Júlio Prestes foi impedido de apossar no cargo. Aí, isso gerou grandes transtornos no momento. E a partir daí, a partir da morte de João Pessoa, iniciou a grande ação armada contra o então presidente Washington Luiz. E foi então uma revolta apoiada pelos tenentes do exército e comandada também por Getúlio Vargas, que a partir daí ele passou a ter um valor maior diante do povo. Aí, a partir daí, Getúlio Vargas assumiu a chefia por tempo improvisado do governo provisório, que foi, ele passou a ser o presidente por tempo improvisado em 3 de novembro de 1930, que foi quando também se deu o fim da República Velha e deu início a um novo período na nossa história, que foram várias mudanças que até hoje ainda existem. E com isso houve muitas mudanças no Brasil, como eu já falei, onde foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, e também modificou a economia, e ocorreu grandes revoltas militares, também um grande aumento nas camadas sociais urbanas e também conflitos políticos devido às progressivas divisão das oligarquias dominantes, e tudo isso foram fatores que marcaram e provocaram a Revolução de 1930, que foram esses movimentos armados e o governo provisório de Getúlio Vargas. Isso foi também a primeira fase da era Vargas, foi quando Vargas apossou pela primeira vez, e logo após a Revolução, que colocou Vargas no poder, que foi a partir do assassinato que ocorreu em 1930, e também no momento em que essas revoltas armadas aconteceu por esses motivos. Então é isso, o movimento de 1930, que foi essas revoltas armadas, e isso também ele foi muito importante para o desenvolvimento do país, porque a partir desse momento houve várias transformações que passaram a valer no país. Então, o mandato de Getúlio Vargas, mesmo provisório, foi importantíssimo. Tanto é que a partir daí ele passou a ter valor diante da sociedade, que a partir desse momento ele apossou por 4 anos, e também mais adiante, no decorrer do tempo, ele consegue ser eleito outras vezes, e sendo que ele vai criar muitas outras reformas também, e ampliação, e também ele cria outros fatores importantes para o desenvolvimento do país.
E Vargas, ele foi um modelo muito importante para o Brasil durante o seu cargo de presidente do país. E é isso, obrigada. Espero que vocês tenham compreendido sobre o movimento de 1930.